Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora em que os alunos vão assistir esse vídeo. Eu sou o professor Daniel Valério Martins, e essa é mais uma aula, a aula de número 9, da disciplina de etnogênese indígena, a interculturalidade no contexto latino e ibero-americano. Nessa aula vamos abordar sobre o surgimento e sobre o conceito de sobreculturalidade. Esse conceito ele foi resultado de uma tese doutoral da Universidade de Salamanca, na Espanha, onde o trabalho de campo foi realizado em comunidades indígenas no Brasil, no México e na Bolívia, que tinham como pilares de construção alguns conceitos como interculturalidade e descolonização. Então, com base nesse trabalho de campo, surgiu um novo conceito, né, como resultado da tese, que foi o conceito de sobreculturalidade, que eu vou explicar. E para trabalhar esse conceito, gosto muito de utilizar o pensamento de Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, quando ele diz que a coisa mais bela do mundo é a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. O filho da Índia, que se misturou com o branco europeu, já não era mais índio nem branco. Eram filhos da terra, como diziam os portugueses. Os filhos da mistura entre as negras africanas, que eram dadas como presentes aos senhores de engenho e feitores, também já não eram africanos, nem tampouco eram aceitos como filhos pelo branco. Os filhos gerados da mistura entre os negros de etnias diferentes também já não se reconheciam pelas suas origens. Em um trecho de O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro resume a nossa formação como povo e cultura. Eram todos filhos de ninguém, e dessa ninguémidade nasceu um novo povo único sem precedentes no mundo. O povo brasileiro, né, o Brasil em si, ele tem duas grandes riquezas, que partem de duas grandes diversidades, a biodiversidade e a diversidade cultural. Então, trabalhamos na ideia de reconhecer essa diversidade e, a partir do reconhecimento dessa diversidade, partir para a aceitação, respeito e enriquecimento mútuo com o contato. Trabalhamos também algumas charges, como, por exemplo, essa onde um senhor pergunta a uma criança: tem estrangeiros no teu colégio? E a criança responde: não, no meu colégio só tem crianças. A criança, né, o aluno, de um modo geral, são tábuas rasas, que estão prontos para adquirir conhecimentos, acumular e adquirir conhecimentos. A partir desse momento, vemos que a ingenuidade e a inocência das crianças, nesse caso, ela parte da ideia de que não existe diferenças entre raças, etnias, cores, nacionalidade, né, credos, e elas vão sendo moldadas de acordo com o contexto em que vão vivendo, o contexto em que está inserida, e de acordo com a educação que lhe é imposta. Né? Então, precisamos trabalhar uma educação onde se mostre que ser diferente, que a diferença é uma virtude, é uma riqueza, e que essa diferença em contato, as diferenças em contato geram uma riqueza mútua, né? Um enriquecimento mútuo que parte de um processo de adculturação, somas de cultura com contato. Então, para iniciar essa aula sobre o contexto da interculturalidade, mas nesse caso voltado para o conceito em si de sobreculturalidade, partimos de três questionamentos iniciais. O que seria essa interculturalidade? O que é a interculturalidade? Quais são as transformações ocorridas com o contato e a interação? O que propõe o processo de sobreculturalidade? E assim, com base nesses três questionamentos, iniciamos nossa discussão, nossa aula. O que é a interculturalidade em si? A interculturalidade é entendida como a relação de convivência pacífica entre culturas heterogêneas, baseadas no diálogo multidirecional entre elas. E parte de um outro conceito base, que é a intraculturalidade, que é o conhecimento sobre si mesmo
e a autoaceitação, para poder entender o contexto multicultural e promover a interação, promover a interculturalidade. Isso de acordo com o pensamento de Aparicio. Ademais, de acordo com o autor Ângelo Spina, entendemos a interculturalidade como um espaço compartido de diálogo e de comunicação, que não se sobrepõe à supremacia de uma cultura sobre as outras, ou uma concorrência de muitas culturas vivendo próximas, mas isoladas, em espécie de guetos subculturais. Ou seja, a interculturalidade, ela parte da interação entre os diferentes. Mas como eu vou me considerar diferente se não partir também de um contato? Como vou aceitar essa diferença se eu não me vejo nessa diferença, se eu não me reconheço, se eu não me aceito? Então, a gente passa a ver que existem vários conceitos relacionados ao contexto do contato entre culturas e que alguns autores, que vários autores foram criando em épocas distintas, em momentos distintos, mas que eles estão interrelacionados entre si. E o processo de sobreculturalidade, ele passa a ver esses conceitos de maneira complementar, partindo de uma complementariedade entre os conceitos. De início, temos aqui dois conceitos, que seria a diversidade cultural e a multiculturalidade. Para alguns autores, esses dois conceitos, eles são sinônimos, mas existem pequenas diferenças entre eles que podemos observar. Quando falamos de diversidade cultural, queremos referir a várias culturas, ao reconhecimento sobre a existência de várias culturas. Quando falamos de multiculturalidade, passamos a reconhecer que várias culturas podem ocupar um mesmo espaço geográfico. Então, diversidade cultural é o reconhecimento, e a multiculturalidade, a convivência de várias culturas, de culturas diferentes, dentro de um mesmo espaço geográfico. Quando essas culturas estão em um mesmo espaço geográfico e passam a dialogar entre si, gerando processos de aculturação ou de adiculturação, perda e soma de cultura com esse contato, ele muda de figura, muda de conceito, passa de multiculturalidade para interculturalidade, ou seja, a interação entre essas culturas que estão em um mesmo espaço geográfico. E passamos para um outro conceito, que é o de intraculturalidade. Como vamos estar preparados para essa interação? Como vamos estar preparados para o reconhecimento da diversidade se a gente não se reconhece, não se aceita? Então, a intraculturalidade é exatamente parte do princípio da autoaceitação e do autoconhecimento, fortalecendo internamente a sua cultura. Ou seja, ocorre um fortalecimento identitário a partir do momento em que, com o contato, eu passo a ver as diferenças entre a minha cultura e a cultura do outro. E, a partir desse momento, ocorre um enriquecimento, um empoderamento. Então, observando todos esses conceitos, passamos a ver que, com o contato, ocorrem transformações. Que essa transformação seria chamada também de transculturalidade, que pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, pode ocorrer através da aculturação, com a perda de cultura com o contato. Houve o contato, houve um pouco de perda de cultura. Então, ocorre uma transformação. Também ocorre essa transformação com a adiculturação, porque com o contato você só não perde cultura, você também soma cultura. Pelo processo de enculturação, a imposição cultural, como exemplo, o que aconteceu nas colônias com a imposição do catolicismo ou de outras religiões. Então, acontece que ocorre uma imposição cultural, ocorre uma transformação. E com o processo de enculturação, que é a educação em si. Então, esses elementos, eles geram uma transformação cultural. Então, passamos a ver que todos esses conceitos, eles estão relacionados entre si. E aí, para uma melhor compreensão, criamos uma estrutura, uma espécie de quebra-cabeças, onde fomos conectando todos esses conceitos, partindo do contato, que ele pode gerar aculturação ou adiculturação, mas a partir desse momento do contato, ocorre
um fortalecimento identitário. Eu me reconheço na diferença, eu me aceito nessa diferença. Então, a autoaceitação, que é a autoaceitação e autoconhecimento, um processo de conhecer-se e aceitar-se, que é a intraculturalidade. Passo a conhecer o outro, os outros, a diversidade, a multiculturalidade. A partir daí que eu me conheço, conheço o outro, estou pronto para interagir com ele no processo de interculturalidade. E essa interação gera uma transformação, que é a transculturalidade. Para esse processo, demos o nome de processo de sobreculturalidade, que de uma maneira cíclica, a partir do contato entre culturas distintas, ele passa a passar por todo esse processo, o indivíduo. Ele passa a se aceitar, se reconhecer, passa a conhecer o outro, respeitar esse outro, interagir com ele, gerando uma transformação do modo de ver a si mesmo e ver os demais. Essas etapas são intra, multi, inter e transculturalidade. Fases do conhecer-se e aceitar-se, conhecer e respeitar o outro, interagir na busca de um desenvolvimento pessoal e comunitário, gerando uma transformação, uma transcultura nas formas de pensar e atuar consigo mesmo e com os demais, para em seguida lograr sobrevivência como ser humano, portanto, cultural. O pensamento intercultural como etapa do processo de sobreculturalidade. Vimos que várias universidades, no caso, universidades indígenas e projetos interculturais indígenas de formação de professor, partiram do pensamento intercultural, a interculturalidade como pilar de construção desses projetos. Então, como elementos práticos, né, para mostrar esse processo de sobreculturalidade, escolhi aqui o toré intercultural, o toré, que é um ritual indígena, né, praticado por várias comunidades indígenas do Brasil e muitas do Nordeste brasileiro. Ele é utilizado em momentos especiais de festa na comunidade, festas abertas para comunidades vizinhas, ou seja, comunidades não indígenas passam a observar, passam a participar desse toré. A partir desse momento, vão ocorrendo vários processos, vários elementos do processo de sobreculturalidade. Como, por exemplo, o de fora vai ver no movimento indígena, nesse ritual, a diferença. Vai participar interagindo, reconhecendo essa diferença, reconhecendo essa diversidade. Vai interagir e vai sair dali transformado, porque ele vai passar a ver o que realmente é uma comunidade indígena, como funciona uma comunidade indígena, e que ela está viva e está ali lutando, está buscando visibilidade. Então, o toré, né, como esse elemento, seria como o ápice dessa transformação, de um elemento de transformação no processo de sobreculturalidade, onde ele mostra essa identidade, né, com base na terra e no território, ou seja, passa a dizer que sem terra, sem território demarcado, não teria justificativa para uma identidade indígena. Então, eles fortalecem isso com um elemento que é o toré, mostrando que estão ali, que estão vivos, estão lutando pela demarcação de suas terras e territórios e pelo fortalecimento identitário. E assim, com base nesse toré, comunidades do Brasil foram criando novos rituais de passagem e demarcando ainda mais essa identidade indígena. O toré ele foi estabelecido pelo SPI, Sistema de Proteção Índio, como obrigatório. Dizia que a comunidade indígena, para ser considerada indígena, teria que saber dançar o toré. Com base nessa teoria infundada do SPI, os indígenas passaram a utilizar como um lado positivo. Passaram a observar que o toré poderia se tornar um elemento, uma arma de reafirmação identitária. Então, passaram a dançar esse toré nos movimentos de luta de demarcação de suas terras e territórios. E foram utilizados também em outras festas, outros rituais, como a festa do Marco Vivo, que é uma festa da comunidade indígena Genipapo Canidé, onde eles vão
demarcando a cada ano, trocando os blocos de cimento por uma planta, a iburana, por um marco vivo, a demarcação de sua terra indígena, né? Outro elemento também que podemos ver, como esses rituais de passagem, ou também como um exemplo de sobreculturalidade, nas comunidades indígenas Purépétia, do México, eles criaram um elemento chamado Pindeco-Apurê. Esse Pindeco-Apurê, na língua Purépétia, seria o resgate da música tradicional Purépétia. No caso, resgate porque eles passam a utilizar elementos não indígenas como instrumentos musicais para resgatar a música tradicional indígena e vão realizando encontros desses Pindecuas Purê. Aqui são alunos da Universidade Intercultural Indígena de Michoacán que estavam se preparando para um Pindeco Purê, ou seja, ali com violino, violão, utilizando elementos não indígenas para a sobrevivência cultural da música tradicional Purépétia, como uma espécie de resgate da música tradicional, no Pindeco-Apurê. Então, o que propõe o processo de sobreculturalidade? Ele propõe exatamente para que comunidades indígenas que estão em situações de fragilidade e passando por problemas de perseguição, de preconceito, passem a utilizar a educação como ferramenta de luta e sobrevivência cultural. No caso, aqui várias imagens onde mostram a questão de povos indígenas que a situação está mais grave atualmente, né, na questão da perseguição das comunidades indígenas, desde 1988. Essa atualmente é a situação mais grave que estão vivendo, onde líderes indígenas estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Houve uma parada em demarcações de terras e territórios indígenas. Então, o que busca o processo de sobreculturalidade? Busca fazer com que situações desse tipo, por meio da resiliência, adaptação e transformação, passem a ter outra visibilidade, onde indígenas estão se formando em medicina, indígenas estão se formando em direito, indígenas estão criando mecanismos de transcrição da oralidade, onde essas comunidades tinham uma cultura totalmente oral e agora estão transcrevendo para que não caia no esquecimento e a partir daí se mantenha viva. Um exemplo que eu gosto de trabalhar é a experiência da cacique pequena, indígena Genipapo Canidé, que é a primeira cacique mulher do Brasil, presidente da Associação das Mulheres Indígenas Genipapo Canidé e mestre da cultura cearense. Ela também é compositora e cantora autodidata. A cacique pequena é um exemplo dessa resiliência, dessa transformação e adaptação, que ela vem sofrendo vários preconceitos ao mesmo tempo, por ser mulher, por ser indígena, por ser pobre, por ser anciã. Então, ela vem sofrendo vários preconceitos ao mesmo tempo. E é uma figura que está além do seu tempo. Está sempre com um sorriso no rosto. Então, mostrando também que a universidade é um espaço para o indígena, também é espaço de indígena, onde indígenas estão se tornando professores do ano, onde indígenas estão escrevendo material didático para suas próprias escolas indígenas, onde estão se formando doutores e mestres indígenas. Ou seja, demarcando também o espaço da universidade. E assim, correm também o risco de fazer com que aumente algumas perseguições, onde essas pessoas passam a ser perseguidas pelo seu destaque, se destacando em um espaço que muitos não consideram que também é deles, mas é um espaço deles. A universidade também é um espaço indígena, é um espaço de todos. No exemplo da comunidade indígena Tremembé, do Ceará, eles viram a possibilidade que teriam produzindo um material
didático e paradidático para educação básica indígena, utilizando exatamente os seus trabalhos de conclusão de curso. Eles estavam num curso de formação de professores indígenas e os seus TCCs foram voltados para a construção de um material didático e paradidático para retroalimentar a educação básica indígena. Ou seja, utilizaram a educação para, além da transcrição da oralidade, servir de um material básico, material de base para a educação indígena, que um dia eles saíram dela, em um processo cíclico de retroalimentação. Isso também podemos utilizar como exemplo da sobreculturalidade. Então, indígenas se formando, aumentando essa questão da consciência ambiental, porque sabemos que as reservas, as maiores reservas naturais estão em territórios que são protegidos pelos povos indígenas. Então, aumenta essa consciência ambiental e vai ocorrendo também várias mudanças e rupturas de paradigmas, onde passa da convivência pacífica para o respeito. A interculturalidade, ela não busca somente essa convivência pacífica, ela busca uma interação e um respeito nessa interação. Passamos muito tempo lutando e fincando o pé na questão da igualdade. Como vamos continuar nessa situação se somos todos diferentes? Então, a luta ela tem que se voltar para a equidade, uma igualdade que respeite as diferenças. Passamos muito tempo também trabalhando uma tolerância, mas a palavra tolerância é muito forte. Quando dizemos eu tolero alguém ou fulano me tolera, é muito pesado. É muito diferente de dizer que eu aceito a diferença, que eu aceito o outro e que o outro me aceita como sou. Passamos muito tempo trabalhando a questão da integração. Como vamos transformar todos em um único, se somos todos diferentes? E enriquecemos com essa diferença. Enriquecemos com o contato entre a diferença, enriquecemos mutuamente com esse contato. E assim passa também a romper um paradigma histórico, onde o indígena antes era tido como objeto de estudo das ciências, da antropologia, por exemplo. E ele passa a ser agora pesquisador, ele passa a ser ator e autor de sua própria história, né? Se tornando um sujeito ativo na sociedade, que antes era invisibilizado. Ele está conseguindo isso por meio da educação. E esse é um processo que considero um processo de sobreculturalidade, manter viva a cultura indígena. Então, o que buscam essas comunidades indígenas, o que buscam os indígenas utilizando uma educação de um elemento que não pertencia antes à sua cultura? Então, o que buscam eles com essa educação? Buscam exatamente empoderamento e visibilidade. Mostrar que estão vivos, que a sua cultura é viva, né? É resiliente com o tempo, também vai se adaptando e se transformando de acordo com as realidades do momento e vai sobrevivendo, vai mantendo esse processo de sobreculturalidade. E aqui encerro com a filosofia Ubuntu, da etnia Xhosa, da África, quando eles dizem que eu sou quem sou porque somos todos nós. Eles afirmam que somos extensões uns dos outros. Necessitamos de uns dos outros para se complementar. E assim é o que busca o processo de sobreculturalidade, essa complementariedade, mostrando que somos extensões uns dos outros. Obrigado e espero que tenha contribuído um pouco com essa aula.